Olá, eu sou o Luiz Pereira. Para aqueles que não me conhecem, eu sou trabalhador da Casa Núcleo Fraterno Samaritanos e é com bastante prazer que eu venho trazer aqui algumas reflexões sobre o capítulo 68 do livro Caminho, Verdade e Vida, que Emmanuel escreveu através de Chico. O tema do capítulo 68 é Além Túmulo. Então, eu quero aproveitar esse tema para discutir algumas coisas que eu julgo bastante relevantes. Vamos fazer uma abertura primeiro e vamos, depois dessa abertura, fazer a leitura do livro e trazer essas reflexões. Então, fechando os nossos olhos, vamos agradecer ao Divino a esta oportunidade que temos de refletir sobre a vida, sobre a nossa missão, para que assim podemos ter mais consciência do caminho que devemos seguir. É com essa gratidão que ofereço ao nosso Pai Criador a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Que venha a nós o vosso reino e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Que o pão nosso de cada dia nos dai hoje e que perdoai sempre as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixei, Pai, cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Feita essa breve oração, vamos então fazer a leitura do livro, desse capítulo 68 do livro Caminho, Verdade e Vida. Então, o título é Além Túmulo. Vamos à leitura. E se não há ressurreição de mortos, também o Cristo não ressuscitou. Quem disse isso? Paulo de Tarso, na sua primeira carta aos Coríntios. Está no capítulo 5, verso 13. Teólogos eminentes, tentando harmonizar interesses temporais e espirituais, obscureceram o problema da morte, impondo sombrias perspectivas à simples solução que lhe é própria. Muitos deles situaram as almas em determinadas zonas de punição ou de expurgo, como se fossem absolutos senhores dos elementos indispensáveis à análise definitiva. Declararam outros que, no instante da grande transição, submerge-se o homem num sono indefinível, até o dia derradeiro consagrado ao juízo final. Hoje, no entanto, reconhece a inteligência humana que a lógica envolveu com todas as possibilidades de observação e raciocínio. Ressurreição é vida infinita, é vida e trabalho, júbilo e criação na eternidade, para o inferno ilimitado no tempo. Opa! Como qualificar a pretensão daqueles que designam vizinhos e conhecidos para o inferno ilimitado do tempo? Como acreditar permaneçam adormecidos milhões de criaturas aguardando o minuto decisivo de julgamento, quando o próprio Jesus se afirma em atividades incessantes? Os argumentos teológicos são respeitáveis, no entanto, não devemos desprezar a simplicidade da lógica humana. Comentando o assunto, portas adentro do esforço cristão, somos compelidos a reconhecer que os negadores do processo evolutivo do homem espiritual, depois do sepulcro, definem-se contra o próprio Evangelho. O Mestre dos Mestres ressuscitou em trabalho edificante. Quem,
Desse modo, atravessará o portal da morte para cair em ociosidade incompreensível. Somos almas, em função de aperfeiçoamento. E, além do túmulo, encontramos a continuação do esforço e da vida. Então, esse é o capítulo 68, né, do livro Caminho, Verdade e Vida. Vamos fazer então algumas reflexões. Todos nós temos interesse em conhecer a vida do além-túmulo, ou seja, como é viver depois que desencarnamos. Alguns têm a visão católica e evangélica que os bons espíritos vão para o céu, os maus espíritos vão para o inferno e aqueles que precisam de corretivos, de castigos, vão para o purgatório. Existem aqueles cristãos que são espíritas. Os cristãos espíritas, nós acreditamos que nós vamos para uma cidade espiritual, de acordo com o nosso nível evolutivo, até o momento da próxima reencarnação. Dependendo do nosso nível de comprometimento com a matéria, nós vamos ficar num plano inferior, naquilo que nós chamamos de umbral, seria um equivalente, de uma forma grosseira, ao purgatório dos católicos. E nesse umbral, nós faríamos, né, a nossa purgação visualizando, vislumbrando os erros que cometemos, tomando consciência do que erramos na última encarnação e, através dessa consciência, nos preparando para sermos resgatados e tratados num plano superior, numa cidade espiritual, para nos prepararmos então para a próxima encarnação, nos comprometendo sempre a não cometer os mesmos erros. Essa é a nossa visão espírita, pelo menos da maioria dos espíritas que comungam da doutrina de Kardec. Só que existem outras visões. Existem, por exemplo, a visão hindu, a visão budista, a visão muçulmana. Todos eles acreditam em vida após a morte? Sim. Os muçulmanos acreditam em vida após a morte. Acreditam, inclusive, que aqueles que morrem pela fé na carne vão morar no mundo espiritual em fastio, né, vivendo de prazeres, com muita comida, muitas mulheres. Já os hindus e budistas têm uma visão mais simplificada, mas o espírito vive. E os ateus? Os agnósticos? Bem, os ateus, ao senso comum, é que morrendo na carne, a consciência esvai-se junto. Os agnósticos, dependendo se ele acredita ou não em Deus, ele imagina que o espírito fica num limbo, e aqueles que acreditam em reencarnação, esse limbo um dia acaba e retorna a consciência à matéria, e naqueles que não acreditam em reencarnação, o espírito fica naquele limbo ad eterno. Eu falei de reencarnação. Reencarnação é um conceito comum para todas as religiões? Não.
a não ser para as religiões hinduístas, budistas, muçulmanas, as outras demais religiões, as religiões cristãs, católicas e evangélicas, não acreditam em reencarnação. Por isso que no texto, o Emmanuel lembra que não é razoável acreditar que o espírito, após a carne, após passar por esse plano material, vai ficar num estado de torpor, dormindo, até o dia do julgamento final. E que se nesse julgamento ele for condenado ao inferno, ele vai ficar ad eterno nesse mundo de sofrimento. Um Deus misericordioso, amoroso, não faz sentido esse tipo de visão. Mas ele ressalva, existem argumentos teológicos baseados em fé que fazem sentido para os seguidores dessas religiões. Mas a nossa fé, como espírita, é raciocinada, nós temos que, usando a lógica, concluir que não faz muito sentido. Por um piscar de olhos, porque a nossa vida nesse plano é um piscar de olhos quando se compara com o infinito, não faz sentido, por um piscar de olhos mal feito, nós passarmos toda a eternidade num sofrimento, ou passar uma grande duração de tempo dormindo até aguardando um julgamento. Enfim, a reencarnação é algo presente, tirando os cristãos católicos e evangélicos e tirando os ateus e agnósticos que não acreditam em Deus. Então, a verdadeira vida, para quem acredita em reencarnação, não seria na matéria, seria no plano espiritual. E a matéria seria, no caso, então, uma escola, um laboratório, onde o espírito iria se materializar para, nesse laboratório, colocar em prática os conceitos, as conscientizações, as vivências, as conclusões que ele teve em outras vidas. E nessas sucessivas reencarnações, ele vai se depurando, se refinando, para um dia poder estar em completa sintonia com o divino. Então, o além-túmulo, para nós espíritas, que compactuamos com a doutrina de Kardec, o além-túmulo é a nossa verdadeira vida. Então, isso significa que nós vamos realmente, então, para uma cidade espiritual, ou, na pior das hipóteses, nós iríamos passar por um plano chamado de umbral, onde nós iríamos fazer as nossas reflexões sobre a última encarnação. Bem, aí vou colocar a minha opinião. De acordo com a doutrina, de acordo com o Pentateuco kardeciano, ele não nos diz, os espíritos, principalmente o Espírito da Verdade, ele não nos diz o que nós vamos encontrar do outro lado. Ele diz sim que existem níveis, planos existenciais que são alcançados de acordo com o nível evolutivo do espírito. Ele fala que existem, a princípio, 3 grandes grupos de espíritos: os espíritos puros, os espíritos bons e os espíritos imperfeitos. Só que dentro dessas 3 grandes divisões, 3 grandes grupos, você ainda tem várias subdivisões, por onde você pode subdividir os espíritos
puros, os espíritos bons e os espíritos imperfeitos. Nós, espíritos encarnados neste plano, nessa matéria, ainda estamos classificados como espíritos imperfeitos, buscando um dia atingir os planos existenciais dos espíritos bons. Para um dia, com certeza, podermos entrar nos planos aonde os espíritos perfeitos, puros, vivenciam de acordo com seu nível evolutivo. Isso está no livro dos Espíritos. Ah, mas e o nosso lar? E as cidades espirituais que nos são descritas, relatadas nos diversos livros do século passado, principalmente por Chico e por outros grandes espíritas? Essas cidades espirituais vão existir para aqueles que acreditam na existência dela. Isso é o que eu penso. Da mesma forma que os hindus, os budistas, os muçulmanos vão criar os seus espaços existenciais quando fizerem a transição, de acordo com o nível evolutivo de cada um. Ou seja, o nosso lado muçulmano não é igual ao nosso lar de um espírita ou de um budista. Eu estou querendo dizer que os planos existenciais são estados de consciência. Umbral é um estado de consciência. As diversas divisões do astral são estados de consciência. As diversas divisões do mundo mental são estados de consciência. E nós, dependendo do nível de consciência que temos, criamos as nossas cidades, criamos os nossos espaços existenciais, de acordo com a compreensão, com a vivência que temos do divino e do universo que nos cerca. E o interessante é que esses espaços existenciais são compartilhados por aqueles que têm visões, sentimentos, compreensão de mundos parecidas. Ou seja, quando os espíritos fazem a transcrição de um plano material para um plano espiritual, eles vão ocupar um espaço existencial onde espíritos de mesmo nível evolutivo também vão utilizar. E como esses espíritos percebem o divino e o universo que os cerca através do pensamento e do sentir de formas semelhantes, eles vão criar matérias com plano de acordo com planos que estão e criar com essa matéria universos de acordo com a sintonia com o pensamento e sentimento que eles têm. E isso vale para qualquer espírito de qualquer religião quando aqui encarnado. Ou seja, pode ser que um determinado espírito, que neste plano é um espírita que vive e estuda bastante o Kardec, quando ele vá para um outro plano, de acordo com seu nível evolutivo, ele encontre com espíritos budistas, muçulmanos, hinduístas, que na última encarnação viveram essas realidades religiosas. Porque o que vale é a evolução moral. O que vale é a consciência do divino e do plano do mundo, do universo que o cerca. E o umbral? Umbral é um estado de consciência, aonde os espíritos que estão mais
enraizados, ancorados na matéria, ficam, porque eles estão tão ligados à matéria, como casas, carros, dinheiros, posses materiais em geral, não estão conectados a pessoas, a filhos, a esposas, maridos, enfim, a pessoas que ficam, de certa forma, presos naquela realidade. Então, eles ficam num estado de dorme e acorda, ou seja, um estado onde, quando está dormindo do outro lado, ele sonha que ainda vive na matéria, e quando ele acorda, isso no outro plano, ele percebe que ele estava sonhando, que ele já fez a passagem. E aí ele sofre. Sofre porque não tem mais o carro, sofre porque não tem mais a casa, sofre porque não tem mais esposa, sofre porque não tem mais o filho, sofre porque não vai ter os prazeres da vida material. E fica querendo dormir para voltar a sonhar que está vivo. Que ele continua com a esposa, continua com o carro, continua com seus prazeres carnais. Aí ele dorme, porque ele quer dormir, e aí ele volta a sonhar e fica feliz. Mas, mesmo no sonho, nem tudo é um deleite. Vai acontecer coisas negativas que vai fazer com que ele desperte. E ele, ao despertar, vai novamente sofrer por uma segunda, terceira, pela enésima vez, a perda dos vínculos que ele teve aqui. Até ele se conscientizar que o importante não é os vínculos materiais, o importante, né, é a consciência que ele tem do divino e das coisas que lhe cerca. Até ele se conscientizar que não é a matéria, de maneira geral, que importa, em si o espírito. Aí ele consegue ser resgatado por espíritos mais evoluídos, ser tratado para retornar no futuro de novo à matéria, para praticar, como eu falei, um laboratório, o que ele aprendeu, o que ele se conscientizou no plano espiritual, onde é a verdadeira vida. Boa parte de nós, acredito, vai passar pelo umbral de passagem, porque nós vamos estar num estado tal que, quando nós acordarmos no outro plano, nós vamos perceber de imediato que fizemos a passagem, vamos fazer um ato de contrição, vamos fazer examinar nossa consciência, a nossa vida última, mas de uma forma mais objetiva, já nos começando a se preparar para uma próxima vida na matéria, sem o sofrimento que pode demorar dezenas de anos, até séculos, nesse estado de consciência que chamamos de umbral. E aí, esse espírito mais evoluído que não passou pelo umbral, ele vai criar com a sua mente, com a sua consciência, o mundo que lhe cerca de acordo com as crenças, com a visão de mundo que ele tem. Até uma próxima encarnação. Essa visão que eu estou colocando para vocês é uma visão minha, compactuada por, com ressalvas, por alguns caminhos evolutivos, esotéricos, né, hinduístas, mas ela não fere a nossa doutrina. Porque no Pentateuco, o que está colocado é da forma como eu coloquei, de maneira genérica. Que os espíritos se distribuem pelos diferentes níveis existenciais, diferentes planos, dimensões, se você achar melhor, de acordo com o seu nível evolutivo. Existe uma hierarquia onde os espíritos mais evoluídos se colocam
de maneira superior aos espíritos menos evoluídos, mas pela evolução moral, pela força do caráter, pelo poder moral e não pelo poder da força. Na verdade, essa visão que eu coloquei é uma visão bastante superficial, mas a partir dessa visão do outro lado, do além-túmulo, fica mais fácil nós entendermos o que Emmanuel colocou nesse capítulo, que está totalmente compatível com a visão que eu trouxe para vocês. Eram essas reflexões que eu queria trazer para vocês e espero que elas possam trazer luz e fazer com que possamos, eu e vocês, viver de uma maneira mais otimista, de uma maneira mais sóbria, porque sabemos que o outro lado, o além-túmulo, só depende de nós, do que pensamos e do que sentimos. Nós vamos encontrar do outro lado o que nós merecermos encontrar de acordo com as nossas crenças, com o nosso pensar, com o nosso sentir, com a nossa consciência, repito, do divino e do mundo que nos cerca. Bom, eu só posso agradecer ao divino essa oportunidade de trazer as reflexões para vocês e desejar uma grande semana com muita saúde para todos, para que possamos enfrentar essa crise aí de saúde. Que a paz esteja sempre com vocês. Que assim seja.